Boa noite. Boa noite. Chega ao estado o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para serem aplicadas em crianças. Especialistas chamam a atenção dos pais para redobrarem os cuidados com as crianças. UTIs pediátricas da capital já estão com um alto número de internações por outras doenças. O Rio Grande do Sul tem 14 mil novos casos de Covid confirmados nas últimas 24 horas. Projeções mostram que o pico da doença deve acontecer em cerca de um mês e o grande número de casos pode comprometer o sistema de saúde. A tal imunidade de rebanho que tanto se almejava, né, ela desaparece nesse momento. Muitas pessoas que já tiveram estão sendo infectadas de novo. Mais de 10 mil famílias gaúchas estão sem água nas áreas rurais do estado, segundo o levantamento da Emater. O RBS Notícias está começando. A vacinação infantil contra a Covid-19 começa na próxima quarta-feira, dia 19, em todos os municípios gaúchos. A primeira remessa do imunizante da Pfizer, destinada às crianças, chegou esta tarde aqui ao estado. No início da tarde de hoje, a carga de vacina que será usada para proteger os pequenos foi retirada do avião e levada para o caminhão da Secretaria de Saúde. São 59.100 doses da Pfizer que devem chegar nas coordenadorias regionais de saúde na segunda-feira. A partir de quarta, a vacina começa a ser aplicada em todo o estado. A Secretaria de Saúde explicou por que foi escolhida essa data. O que a gente tentou foi, vamos garantir dupla checagem nos horários que são os horários de trabalho, que as pessoas têm maior foco, e tentar manter isso e não fazer aquele acelerado que se fez no adulto, exatamente para imprimir outro ritmo, sabe? Porque a criança tem um tempo diferente. Os grupos prioritários são os mesmos dos adultos. O Rio Grande do Sul tem mais de 964 mil crianças entre 5 e 11 anos. 96 mil têm comorbidades e quase 863 mil sem doenças pré-existentes. Crianças indígenas são quase 4 mil e outras 1.200 quilombolas. O governo já tem uma previsão de quando começa a imunizar o público sem doenças pré-existentes. E aí começaria por idade em fevereiro, a última semana de março dava para começando mais ou menos os 7 anos. O ciclo vacinal completo das crianças de 5 a 11 anos depende do envio das doses pelo Ministério da Saúde. Se eles distribuírem o que eles distribuíram, janeiro, fevereiro e março, eles replicarem, a gente termina em 6 meses todo mundo. As salas de vacina para receber o público infantil já estão sendo preparadas. A Secretaria de Saúde orientou os municípios para a necessidade de reservar um espaço adequado para o tempo de 20 minutos, que a criança vai ter que ficar na unidade após tomar a dose. A imunização das crianças contra a Covid-19 começa um mês antes do início do ano letivo. Pelo calendário estabelecido, vai começar sem todas as crianças vacinadas. Numa mesma sala de aula, as escolas vão ter alunos imunizados e outros ainda não. E o governo também não vai exigir comprovante de vacinação. Não tem nada previsto de que crianças que se vacinaram ou não se vacinaram vão ter isso como definidor de acesso para a escola. Por isso é importante não abrir mão dos cuidados adotados até agora. Independente de vacinação, as medidas, para se evitar a doença, como manter um certo distanciamento, o uso das máscaras, o uso do álcool gel, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, e isso não deve ser diferente dentro das salas de aulas. Aqui em Porto Alegre, a vacinação das crianças vai acontecer em 7 unidades de saúde, das 8 da manhã às 5 da tarde. O ciclo vacinal completo é composto de 2 doses, com intervalo de 8 semanas entre cada uma, ou seja, 56 dias. Na capital, o público-alvo de crianças com e sem comorbidades é de aproximadamente 120 mil pessoas. Os pais estão ansiosos. Importante para proteger, importante para a gente ter mais tranquilidade, até porque eles são também vulneráveis, Eles acabam transmitindo, Para proteger todo mundo, Inclusive as crianças que às vezes são muito mais suscetíveis, porque depende de lavar a mão, usar máscaras, e eles às vezes nem usam e brincam todos juntos, trocam objetos, A imunização infantil é fundamental para combater a pandemia e evitar o agravamento da doença. Hoje, o Hospital de Clínicas confirmou um caso de infecção simultânea dos vírus influenza e coronavírus
em uma criança. Mais de 90% dos leitos de UTI pediátrica do hospital estão ocupados. São pacientes de outras causas que não a Covid, mas a escalada de novos casos positivos para o coronavírus no estado deixa o sistema de saúde em alerta. E essa subida inclui também o público infantil. A pediatria do Hospital Moinhos de Vento tem 10 leitos na unidade de terapia intensiva. 9 pacientes estão internados. Eu trabalho aqui há 30 anos e estou acostumado com a sazonalidade. E é claro que vem aumentando muito o número de atendimentos dentro do Moinhos, né? Mas da forma que está esse ano, totalmente atípico. Totalmente atípico. Preocupação também com o aumento nos atendimentos na emergência pediátrica. Assim como a emergência adulto, ela tem estado absolutamente lotada praticamente o tempo todo, não para. Os médicos e a equipe de enfermagem trabalhando o tempo inteiro. E a causa, o motivo da procura é doença respiratória. Estado de alerta também no maior hospital público de Porto Alegre. A UTI pediátrica está com mais de 90% dos leitos ocupados. O que a gente viu nestes últimos meses, principalmente agora em dezembro? Aglomerações, as pessoas na família se encontrando, indo em festas, e a gente esquecendo que as nossas crianças não estão vacinadas, né? E que os adultos estão pegando atualmente Covid muito leve. E muita gente tem pensado até que é gripe e não é, né? Então as crianças estão suscetíveis. A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul faz um alerta de que o sistema hospitalar não está superlotado e tem capacidade para atender crianças positivas para a Covid e também em casos de outras doenças. A entidade ainda faz um apelo aos pais por cautela. Nós estamos num momento importante da pandemia. Ainda não é hora de baixar a guarda. Ainda precisamos que as crianças fiquem com distanciamento social, não façam aglomeração, mantenham as crianças, por exemplo, protegidas com os pais se vacinando, obviamente. Crianças de 5 a 11 anos que têm chance de vacinar, vão lá, vão vacinar, vão proteger as crianças e proteger a sua própria comunidade. Os especialistas lembram que há casos de Covid longa e sequelas em crianças e não vacinar é expor elas a um risco desnecessário. A mortalidade das crianças não é igual à do adulto, mas as crianças sofrem consequências bem importantes, né, da Covid, que é complicações de uma Covid que a gente chama prolongada, muito mais prolongada que no adulto, podendo depois da primeira semana ter complicações como a gente tem visto aqui no hospital. Por exemplo, crianças que pioraram muito de diabetes ou que tiveram diabetes iniciada por Covid, doenças meningite, encefalite autoimune, pancreatite e depois ainda mais a partir da segunda até 2 meses depois podem dar síndrome de inflamação, síndrome inflamatória multissistêmica por Covid. Desde o início da pandemia até a primeira semana de janeiro, 324 crianças com idade entre 5 e 11 anos morreram em decorrência da Covid-19 no país. Entre os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul ocupa a 7ª posição, com 4% dos óbitos nesta faixa etária. São Paulo lidera com quase 23% das mortes. Além de evitar que as crianças adoeçam gravemente, a imunização delas é um passo essencial no combate à pandemia. As nossas unidades básicas já estão se preparando para acolher e receber com carinho, com segurança, a aplicação da dose de vacina neste público.